a gente já começa na nossa sala, porque hoje o doutor Leôncio trouxe essa informação tão importante de como cuidar, o que é o olho, síndrome do olho seco. Doutor, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, Rita. Uma boa tarde a você, aqui todos os telespectadores do Mulher.com. E é interessante porque quando a gente pensa em doença ocular, vou falar por mim, eu falo, nossa, doutor Leôncio, porque o senhor está à frente de um hospital oftalmológico, enfim, é um hospital que traz todos os cuidados. Então, com certeza, as curiosidades, novidades, tecnologias, informações chegam primeiro no seu trabalho. Né? Enfim, com os profissionais que estão lá no Instituto Penido Burnier. Então, eu tenho certeza que o senhor traz ótimas informações para nós. E temos boas datas a comemorar. No dia 1º de junho passado, o Penido completou 105 anos de existência. Ele foi o primeiro hospital? Primeiro hospital oftalmológico do Hemisfério Sul. Do Hemisfério Sul, é uma referência muito grande. Exato. 105 anos. 105. Uau! Já estamos com 3 dígitos. Parabéns, parabéns. E ele está à frente do hospital, ele é o diretor executivo do Instituto Penido Burnier, né, que é o primeiro hospital oftalmológico, como ele explicou, aqui da América Latina, do Hemisfério Sul, e é formado em medicina pela PUC Campinas, estudou no Instituto Barraquer? Estudei no Barraquer, fiz fellow Barraquer, também. Né? Porque o R não tem no que é em Barcelona. É. Estudei também, fiz fellow no Bascom Palmer, de Miami. E minha residência foi no próprio Penido Burnier. E estamos lá já há um pouquinho mais de 40 anos na nossa prática oftalmológica. Uau, é bastante tempo. Agora, doutor, quando nós falamos sobre o olho seco, claro, a pessoa vai sentir um incômodo. É por isso que procuram, porque se não incomodasse, o pessoal também é ruim de procurar a saúde ocular buscando um oftalmologista. Deixa eu falar uma coisinha. O que a gente chama de olho seco não é um olho tão seco, porque ele lacrimeja muito. Na realidade, é uma disfunção lacrimal. Por quê? O nosso olho enxerga por causa da lágrima. A lágrima nós chamamos de filme lacrimal. Ela tem 3 camadas, uma camada mais externa, que é gordurosa. Nós temos uma imagem que o senhor trouxe para isso, né? Nós vamos uma que parece um cone. Nós temos a camada mais externa, que é gordurosa, daí vem exatamente essa imagem que agora está aparecendo. A camada amarela é a gordurosa, para evitar que a camada aquosa subjacente, azul claro, evapore. E a camada ali mais roxinha, que está na frente da córnea, ela é com células de defesa do olho. É uma camada que tem mucina, que tem enzimas para que a gente não tenha tanta conjuntivite. Então, o que é o olho seco? É um excesso, uma falta, um desequilíbrio dessas 3 camadas. Então, que necessariamente não é seco sem lágrima. Sem lágrima. Mas dá uma fotofobia, dá a sensação de areia no olho, deixa o olho mais irritado, mais vermelho. É a segunda causa de busca da consulta oftalmológica. Nossa! E o nosso consultório tem mais mulher, não é porque a mulher gosta mais de oftalmologista, é porque tem 3 mulheres para cada homem com olho seco. A mulher, por causa dos hormônios, que a mulher, a vida inteira, né, desde a menarca, ela tem problemas ali com a menstruação e com os hormônios. E quando chega a menopausa, isso piora. E hoje, o mundo de hoje, Rita, não tem como não ter olho seco, porque o online entrou na nossa vida. Então, nós ficamos mais numa série de engenhocas eletrônicas e telinhas, a gente acaba piscando menos. Quando pisca-se menos, produz-se menos lágrima, porque a produção da lágrima é reflexa. Então, você pisca e produz lágrima. Sem contar que nós usamos ar-condicionado, que deixa o ar mais rarefeito, causa mais evaporação do filme lacrimal, seja no carro, ou nos ambientes domiciliares ou corporativos. Nós acabamos fazendo uso de uma série de medicações, né?
hoje pela manhã mesmo eu tive uma paciente que toma 6 antidepressivos e tem um olho seco severo, porque os antidepressivos acabam deixando o olho mais seco, todas as mucosas oculares. Nós temos as alergias, que muitas vezes os antialérgicos e as alergias levam ao olho seco. Óbvio, nós vivemos num mundo que nós temos um aquecimento global e temos mais poluição. Então, você computar medicamento, alergia, hábitos, é uma somatória que não tem como não ter um pouco de olho seco até uma determinada... Por isso que é tão comum, certo? Mais a parte constitucional e o decréscimo dos hormônios na mulher. Então, hoje, nós oftalmologistas temos que diagnosticar o olho seco. Até uns 2 anos atrás, eu ficava até assim chateado. Os pacientes já me traziam uma sacola plástica de algum estabelecimento comercial cheio de colírio e punha-se na minha mesa. Olha, doutor, já usei todos esses. E eu bati o olho ali e pensava comigo, qual que eu vou receitar que ele ainda não tem? Mas hoje não. As coisas mudaram. Nós, através da interferometria, que você nem toca no olho, eu consigo analisar a piscação, a frequência por minuto que ele pisca, como é que está a superfície ocular, como é que estão as camadas do filme lacrimal, qual que está mais deficiente, o tempo de evaporação, se rompe o filme lacrimal por causa do oxigênio. Tudo isso nós temos... Em um exame? Temos um exame e é extremamente rápido, né? E tem outra coisa que eu gostaria de colocar agora, mas também vou culpar as mulheres, né? Que são as maquiagens, a demaquilagem, que são produtos químicas avançadas, né? Que todo dia sai uma nova e outros procedimentos, alongamento de cílios e preenchimentos, tudo a gente tem visto aí influencers, notícias nas mídias sociais de agressões aos olhos por esses produtos constantes, né? Então, se você não tiver uma lágrima boa, a córnea não fica bem oxigenada e não enxerga cristalina, não enxerga bem. Por isso, a importância do olho seco é muito grande. E olha, nós estamos aqui falando sobre o olho seco. Eu tenho certeza que você já se identificou com algumas das situações em que a mulher se encontra e que provavelmente, se ainda não tem, vai ter um olho seco. Por quê? É o problema hormonal, como o doutor falou, é uma maquiagem, enfim, ar-condicionado, uso excessivo de telas. Tudo isso é o dia a dia de muitas mulheres, doutor. E de todo mundo, né? Da atualidade. Não, é complicado. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mostrar novamente aquela imagem, a primeira imagem que nós mostramos, para que você entenda a estrutura do olho e você entender que cada uma daquelas cores, ela é importante que esteja em equilíbrio, é isso, doutor? Em equilíbrio. O olho seco, o que nós preferimos chamar de disfunção lacrimal, é o desequilíbrio na espessura, na produção dessas 3 camadas. E tem um fator a mais que eu ia colocar. Em cada pálpebra, nós temos 28 glândulas, que está ali rosinha antes do olho, perto dos cílios. E essas glândulas, chamadas glândulas de Meibomian, estão 28 em cada pálpebra. Então, nós temos, vamos dizer, 56, 112 nos 2 olhos. Elas produzem também um produto que vai ajudar a camada lipídica, a camada gordurosa do filme lacrimal. Para lubrificar. Para lubrificar. E muitas vezes essas glândulas têm uma disfunção. Elas excedem na produção desse meibo, desse produto, e acabam ficando obstruídas, que é a blefarite, que dá aquelas caspinhas, coceira nos olhos. E temos hoje até um ácaro que cresce na base de cada cílio. Você imagine, então, festa para os ácaros. Meu Deus do céu. Dos alongamentos. Eu vou interromper o senhor para a gente ir para o intervalo e voltar falando sobre isso. Podemos? Por favor. Porque eu tenho certeza que gerou curiosidade em vocês. Só de você imaginar que você tem um ácaro aqui nos seus cílios, você já deve ter ficado, não é possível. Se ele está falando, é porque é possível. Então, nós vamos rapidinho para um breve intervalo, tomamos um copo d'água e voltamos já.
De olho aqui na participação de vocês no nosso chat, no @programamulher.com no YouTube. Muito obrigada a todo mundo que já colocou seu comentário aqui, seu boa tarde. A Vera Lúcia, lá de Bagé, no Rio Grande do Sul. Bate! Deus te abençoe, viu, querida? Também a Maria Conceição, toda tarde comigo. Um beijo para você, Maria Conceição. Silvana Barbosa, tá ligadinha com a gente. Olga Homer também. A Iris Noronha, ela colocou assim: eu tenho olho seco, uso colírio e gel e vive inflamando. Mesmo assim, meu olho é muito seco. Então, você faz parte hoje da nossa conversa, viu, Iris? E a gente vai retomar o olho seco. Mas antes de falarmos sobre o olho seco, nós vamos dar continuidade ao que começamos no bloco anterior na companhia do doutor Leôncio Queiroz Neto, oftalmologista que está aqui conosco hoje, diretor executivo do Instituto Penido Burnier, a quem a gente tira o chapéu pela excelência do trabalho. É muito gostoso ver que aqui em Campinas nós temos um hospital que dá esse atendimento. E aí a gente vai continuar falando sobre a blefarite, que é essa caspinha, eu não sei como, eu gostaria que você explicasse caspinha novamente. Mesmo, é caspinha? Na base dos cílios, né? Geralmente essas pessoas têm problemas dermatológicos, têm problemas de oleosidade da pele. A acne rosácea está intimamente ligada à blefarite. Então, por isso que o tratamento do olho seco, ele precisa de um bom diagnóstico. Porque nós vamos tratar de uma maneira, às vezes, multidisciplinar, que eu digo, além do oftalmologista, também o dermato. E hoje nós temos, além de equipamentos para fazer o diagnóstico correto, nós temos bons tratamentos e temos também procedimentos terapêuticos, algumas coisas. Nós temos plug lacrimal para evitar que a lágrima resseque, porque a produção da lágrima é aqui, é como se nós tivéssemos um chuveirinho aqui na têmpora. É aqui que fica a glândula lacrimal. E daí nós produzimos a lágrima e ela escoa aqui. Tanto que às vezes você pinga colírio e sai no nariz, né? Então nós temos... É um ralinho que o pessoal fala? É o canal lacrimal. Então, hoje você tem colírios para estimular a produção lacrimal, que seria o olho seco aquoso. Mas a grande maioria do olho seco, da disfunção lacrimal, é evaporativa, com tudo que nós já falamos, né? Então, você tem aí a luz pulsada, que ajuda muito também no tratamento da blefarite, tem os plugs, temos medicamentos e tem também que nós pedimos para os pacientes se hidratarem bem, tomarem bastante água. Então, e uma gama muito grande de colírio, porque nós temos que diagnosticar qual que é a disfunção lacrimal, qual que é a razão que está levando ao olho seco, para podermos tratar com o colírio mais adequado. O senhor falou no bloco anterior, encerramos com isso e gerou curiosidade, que ácaro pode ficar aqui nos cílios. Isso faz parte do quadro de blefarite? Do quadro de blefarite. Só no quadro. Nós temos um ácaro que é chamado Demodex folliculorum, que ele mora na base aqui dos cílios, certo? E imagine que é diminuto, ele fica preso ali na base dos cílios e certamente esse ácaro acaba causando, essas caspinhas acabam entrando em contato com o olho, com a mucosa ocular, a córnea é altamente inervada e dá aquela sensação de areia, aquele olho vermelho. Então, que parece seco porque tem as caspinhas, mas tem uma razão para levar ao desequilíbrio das 3 camadas do filme lacrimal. E até a mudança do pH também. Bom, de qualquer forma, tudo isso que nós falamos desde o início da nossa conversa, somente um oftalmologista está apto para cuidar. Porque, como você viu, Rita, não é o colírio, não é uma aguinha qualquer. E também o filme lacrimal, que nós hoje fizemos a sua decomposição com as 3 camadas, também não é uma aguinha qualquer. Não é só jogar um sorinho ou pôr água de torneira para aumentar a lacrimação, para aumentar a hidratação. Nós temos que acertar as camadas para evitar esse desequilíbrio das camadas do filme lacrimal.
Doutor, o senhor nos enviou mais algumas fotos, nós vamos dispor essas fotos agora no vídeo. E aí o senhor poderia comentar sobre elas, por favor? Podemos colocar? O que esta foto nos fala? Essa foto, você vê aqui no canto externo, isso antigamente a gente media o filme lacrimal ali como se fosse uma reguinha em milímetros, com papel de filtro, aquele do café que a gente recortava e pedia. Hoje nós temos equipamentos para poder medir de uma maneira mais eficaz por interferometria, porque isso às vezes causava uma lacrimação, além de ser desconfortoso para o paciente. Então hoje melhorou muito, isso é uma medição do filme lacrimal. Temos outra imagem? Aí, a imagem que está à direita o paciente fazendo luz pulsada. A luz pulsada, ela vai desobstruir aquelas 28 glândulas que eu falei de cada pálpebra, para poder, a secreção dessas glândulas, poder recompor o filme lacrimal na camada lipídica, ou seja, evitando mais a evaporação. E a outra foto eu mandei, porque a coisa mais importante que eu falo em olho seco é saber pingar colírio, né? E muitas pessoas não sabem pingar colírio. Não sabem então, mesmo. Nós precisamos... Nem em si, nem nos outros. Porque às vezes a gente fala assim, você pode pingar aqui para mim? Mas nós precisamos abrir o frasco, não contaminar o bico do colírio. Então, não encoste no olho. Não deve encostar no olho, nem na sua mão, em nada. E colocar de uma maneira que você puxe a pálpebra inferior e fique com uma bolsinha. E ali cai uma gota do colírio. Nessa bolsinha que a gente puxou. Puxou, formou a bolsinha. E uma gota é suficiente para causar o efeito. Então, ela precisa cair ali para poder ter uma dispersão sobre toda a superfície ocular. As pessoas, quando o colírio cai fora, fica piscando, às vezes fica pegando com o dedo, tentando colocar direito. Para empurrar a gota para dentro do olho. Exatamente. Então, isso vai contaminar mais ainda. Aí contamina mais e às vezes não tem essa dispersão desejada sobre a superfície ocular. Então, só para que a gente entenda, a pingar o colírio da maneira correta faz parte do tratamento. É isso que nós estamos aprendendo hoje aqui com o Dr. Leôncio. Faz a bolsinha, puxa e pinga aqui, uma única gota. Uma única gota. Isso vale para tudo, Rita. Seja para olho seco, para o tratamento do glaucoma, para tratamento de conjuntivite com antibiótico, ou seja, a maneira correta de espingar o colírio. Nunca encostar no olho. Isso é fundamental. Sem contar que o colírio, geralmente esses colírios têm tecnologia, têm drogas novas, são caros, né? Então a gente precisa sempre administrar o colírio corretamente. Doutor, é interessante que a gente também faça a higiene facial, para que na lavagem, seja do cabelo com shampoo, do rosto na manhã ou na noite antes de dormir, façamos de maneira correta, porque os olhos estão aqui. Então, o cuidado com a face não é só a pele que aparece. O que nós devemos fazer na lavagem do rosto que ajude os nossos olhos a manterem-se limpos? Nos portadores de blefarite, principalmente, é fundamental uma boa higiene aqui das pálpebras, da base dos cílios. Eu sempre recomendo shampoo neutro, porque não é para, mesmo que ele entre um pouco em contato com a mucosa ocular, ele não causa muita ardência. Um shampoo de bebê, por exemplo. O shampoo de bebê. Perfeito. Né? Existem outros, para casos mais graves, que você vai ter maleleuca, que vai ter outros componentimentos aí da nossa flora, que o Brasil é muito rico nisso, que são mais eficazes. Mas, de uma maneira geral, para um domínio popular, o shampoo de bebê já causa um benefício na ordem de 75% aí dos casos. Eu recomendo, às vezes, em jovens aí, até o shampoo de bebê para fazer retirada de maquiagem das meninas quando estão começando ali na puberdade, na adolescência, a usar, que hoje começam cedo, né, para retirar bem a maquiagem, porque aquilo acaba muitas vezes entupindo
o orifício dos cílios, da onde sai o meibo, da onde sai essa secreção da glândula de meibômio, para ajudar e corroborar na formação do filme lacrimal. Doutor, entre os sintomas que o senhor já citou desde o começo da nossa conversa, deixamos de falar algum para que as pessoas se identifiquem e busquem ajuda médica? Eu acho que abordamos tudo. Eu só completaria que eu fiquei muito feliz com esse tema, porque nós estamos justamente, igual você, né? Você está terminando de entrar de férias, e esse mês é o mês do Julho Turquesa, que é um mês dedicado à conscientização, à prevenção e o tratamento do olho seco. Inclusive, amanhã a gente tem um grande evento em São Paulo, com o lançamento de mais um colírio para o nosso arsenal terapêutico do olho seco. E quem ganha, claro, é o paciente. Sempre é o paciente, né? A gente amplia os conhecimentos, amplia os procedimentos, novas medicações, mas sempre a gente quer transformar a visão dos pacientes, o conforto dos pacientes, dando-lhes sempre um melhor tratamento. Doutora, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Parabéns também pela sua iniciativa de falar do Julho Turquesa. Não falamos antes aqui no programa Mulher.com. Fico muito feliz que seja com o senhor. E é um mês de conscientização, que as pessoas também busquem aí ajuda, cuidados para que tenham uma visão saudável. De todas as formas, porque a gente fala visão saudável, a física e, por favor, gente, um olhar saudável também em direção ao outro. Isso é muito importante. É o que eu sempre digo, 85% do nosso relacionamento com o meio ambiente, né, com tudo, é dado pela visão. Com certeza. Então, precisamos ter boa visão. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Nós já disponibilizamos aí os contatos, o Instagram e também o telefone lá do hospital para poder entrar em contato com o doutor Leôncio Queiroz Neto.